vê a Turquia. A Turquia está ali. A Turquia hoje tem um papel filho da puta dentro da Síria. Porque ali, de cara, nós vimos três povos ali: os árabes, o Irã persa e os turcos. Né? O papel da Turquia qual é? A Turquia sempre foi ficha dos americanos e dos ingleses, sempre foi. Até porque havia muito interesse no Estreito de Bósforo. E você, na ânsia de controlar a Grécia, controlar o movimento comunista na Grécia, tu precisava ter a Turquia do teu lado. Não podemos esquecer que quando tem a crise dos mísseis, né, que a União Soviética desiste, retira os seus mísseis de Cuba, parte do acordo é que a OTAN tirasse os seus mísseis da Turquia. Existiam mísseis estadunidenses na Turquia apontados para a União Soviética. Pergunto a vocês, o que a Turquia ganha tendo um míssil apontado para a União Soviética? Legal, Carlos. Você sabe, eu falei aqui na última live, o Brasil ficou 11 anos no canal de Suez. Né? Só um brasileiro foi morto, um cabo, e foi morto pelas forças israelenses. E o Brasil, esses brasileiros ficam babando o ovo de Israel. Entendeu? Então, olha aqui, o que a Turquia ganhava com isso? A Turquia não ganhava nada. A Turquia só tinha o direito de sempre estar fazendo parte desse processo de linhador do imperialismo. Não podemos esquecer que, durante a Segunda Guerra Mundial, a Turquia estava um pulo para entrar na guerra junto com as forças do eixo, para atacar a União Soviética. Então, essa Turquia que está aí, ela sempre foi filha da puta. Essa que está aí sempre foi filha da puta. Essa Turquia, do pós-Primeira Guerra Mundial, do fim do Império Austro, do Império Turco-Otomano, porque era a Turquia, era o Império Turco-Otomano, o grande dono do Oriente Médio, e você tinha ali ingleses e franceses numa parceria tomando conta de algumas regiões, mas era esse Império Turco-Otomano. Então existe, preste atenção, então existe enclaves que o imperialismo foi colocando no mundo, e essas bases, elas não têm só um papel militar, elas têm um papel ideológico. Esse papel ideológico é terrível. Esse papel ideológico que eles fazem é contra a revolução pura. É contra a revolução pura. Então, é necessário, é muito necessário, que a gente olhe o papel de cada país antes da gente falar assim: fulano de tal deu mole, país tal entregou isso, país tal. Ou então fique nesse devaneio achando que vai aparecer o super-homem, o Batman, para salvar a Palestina. Não vão. Não vão. Não vão mesmo. Veja outra coisa. Síria. Né? A Turquia está dentro da Síria. A Turquia vive criticando os Estados Unidos. Só que a Turquia está junto com os americanos dentro da Síria, roubando gasolina, roubando petróleo sírio. E ambos fazem oposição ao Bashar. Essa Turquia que está aí nunca se preocupou em combater o Estado Islâmico, mas se preocupa em combater o PKK. A gente tem que fazer, eu prometi fazer a live aqui sobre o Kurdistão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa coisa da causa dos curdos, isso atravessou durante o século XX. Não estou dizendo que a causa não seja legítima, não, pelo contrário, é legítima. Mas ela atravessou o século XX de maneira enviesada. E você tem setores da luta dos curdos que estavam agarrados no saco do imperialismo. Então, uma causa válida, mas sobre o manto do imperialismo. Muito semelhante, isso nos mostra um momento muito semelhante que foi essa coisa do Estado de Israel, quando você tinha setores árabes extremamente reacionários que estavam lá agarrados lá no saco dos ingleses. E que aí a decisão que a União Soviética tomou em determinado momento foi contra essas forças. Então, esses setores do Kurdistão, porque olha só, o Kurdistão que primeiro se queria criar
ele atravessaria uma faixa de terra gigante. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer nunca. Nunca, nunca, nunca. Pelo menos não nunca em curto e médio prazo. Não o Kurdistão do tamanho que se quer criar. Porque você teria que convencer vários países a entregar parte do seu território. Isso ninguém faz. Quem é que entrega território? Ninguém entrega território. Contudo, você teve movimentos de países que foram entregando semi-autonomia os curdos. O Bashar, lá na Síria, depois da Guerra Civil, depois não, agora, depois que ela iniciou, o Bashar consensualizou com vários setores. Vários setores. Só que ficou claro que existem dois grandes setores curdos. O PKK, que tem uma luta de décadas muito forte, né? E você tem os Peshmerga. Os Peshmerga, os Peshmerga são setores à direita. São setores à direita, na sua grande maioria, que goza de uma grande simpatia de setores da OTAN, que goza de uma grande simpatia dos Estados Unidos. Por quê? Porque esses peixes-merda estão ali para lutar contra o Assad, estão ali para falar mal do Irã, estão ali para criticar as forças de esquerda, estão ali para combater o Estado Islâmico, ora sim e outra não, conforme as diretrizes da OTAN, e você tem o PKK. Você tem o PKK. O PKK faz todo um movimento pela esquerda, de décadas, de resistência. Contudo, eu não concordo com algumas análises do PKK dos últimos tempos. Não concordo. Setores do PKK chamando a Rússia de imperialista, e isso eu não concordo. Pegar a nomenclatura do conceito de imperialismo do Lenin, claro que outras pessoas escreveram sobre imperialismo, né? Mas eu vou me guiar pelo livrinho do Lenin, que eu acho mais interessante, né? Tem mais afinidade filosófica comigo. Ali não tem nada que abarque o papel que a Federação Russa desenvolve hoje. Então, esse radicalismo do PKK com relação, às vezes, à China, à Rússia, ou até mesmo a crítica a outros setores de esquerda, faz com que o PKK, às vezes, seja visto como sectário. Mas a luta do PKK ela não pode ser jogada fora. Entenda bem. Sei que tem uma turma que ama o PKK, eu também tenho muito respeito pelo PKK, muito, 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 mas a crítica que eu faço ao PKK é uma crítica respeitosa e pela esquerda. Eu acho que esse sectarismo do PKK, hoje, é ruim. É ruim, porque você vai ficar isolado. Hoje, a luta contra o imperialismo, hoje, ela requer que a gente olhe esse mapa e veja quem é menos pior. E você precisa fazer algumas alianças naquele momento. Não alianças estratégicas, mas táticas. Táticas. Então, quando eu vejo PKK, às vezes, que nem uma metralhadora giratória, fazendo crítica no atacado, eu acho que é uma estratégia errada para o momento. Ah, não pode criticar a Rússia? Deve. A Rússia é capitalista, nunca esqueço disso. Só que hoje eu não acho que, para a luta do PKK, a Rússia seja o seu principal inimigo. Eu acho que já pode ter sido, em algum momento, só que hoje não. Porque a quem interessa, porque houve uma aposta durante um tempo que, com a fragmentação da Síria, se a Síria deixasse de existir como ela é, que os curdos teriam o seu pedaço, cairia um pedaço da Síria na mão dos curdos. Isso não é real. Isso não é real. O Bashar ele não entregaria a Síria sem luta. Não, ainda mais tendo a Federação Russa ali e os chineses. Não vai fazer isso. Não vai. E aí eu entendo que esses setores que desejam o Kurdistão apostaram nessa fragmentação. Vamos apostar nessa fragmentação. Que ao se destruir essa Síria que está aí, no qual nós fomos inimigos durante muitos anos, a gente pega o seu quinhão. Mas alguém acredita realmente que o PKK conseguiria construir
um Kurdistão autônomo, no momento de fragmentação da Síria, tendo os Estados Unidos, a OTAN e a Turquia no mesmo terreno? Claro que não. Pelo contrário, o PKK ainda ia ter que continuar lutando muito, o que antes era uma luta só contra o Bashar, ia ter que virar agora uma luta contra metade do planeta. Então, eu acho que, na minha vã filosofia, sentado aqui no meu banquinho, eu acho que hoje o PKK precisa fazer uma avaliação da conjuntura ao seu redor. Entendeu? Claro que eu não estou aqui para ensinar nada ao PKK. O PKK é uma força de luta, é um exército, é quase que um Estado, um know-how de anos de combate. Entendeu? Mas o papel desse humilde professor é, de vez em quando, fazer algumas análises. A minha análise é que hoje, quando tu pega os peshmerga e pega o PKK, as críticas se assemelham com relação à Rússia. Porra, tu não pode, nesse momento de avanço do imperialismo e ressurgimento do fascismo, de recrudescimento dessa luta reacionária no Oriente Médio, o surgimento do Estado Islâmico parece que nos ensinou pouco.